O nosso estudo de hoje, então, o Livro dos Espíritos, livro 3º das Leis Morais, capítulo 2, Lei de Adoração. Nós vamos para o capítulo número 3, Vida Contemplativa, o item número 3, Vida Contemplativa, e depois para o item número 4, Preces. Aqui no nosso o Livro dos Espíritos, Kardec ele colocou para nós aqui apenas uma questão abordando esse tema da vida contemplativa, que é a questão 657. Embora ela seja aparentemente simples, né, Kardec, trabalhando essa parte de adoração, ele já trouxe para nós aqui outras questões, né, como, por exemplo, a finalidade da adoração, a adoração exterior. Né? Então, por que a adoração? A adoração exterior ela é apenas uma simulação, ela é sincera, apesar de ser exterior, de ser percebida, já que a gente lembra sempre que a nossa relação com Deus ela se dá no campo do pensamento, mas muitas vezes ela acaba sendo exteriorizada. Então, dentro de uma instituição, no nosso ambiente familiar, como por exemplo, né, através das imagens que nós utilizamos, me recordo, por exemplo, que contam que o Chico tinha na casa dele uma imagem de Nossa Senhora pendurada na parede. Ele acabava sendo muito criticado por isso, como um espírita usando uma imagem de uma personagem, vamos dizer assim, de uma outra religião, né? E na verdade a demonstração que Chico tinha pelo respeito a Maria extrapolava qualquer tipo de compreensão que nós temos hoje, né? Porque nós sempre temos essa divisão: quem eu posso adorar, quem eu posso cultuar e quem eu não posso, né? E na verdade nós estamos falando de uma relação completamente ampla pelo mundo espiritual. E aí então, quando nós falamos desse tipo de relação, como por exemplo também altares, pessoas que colocam imagens, que têm objetos, enfim, isso acaba sendo, né, esse tipo de postura, né, esse tipo de postura acaba sendo uma demonstração, uma exteriorização da fé. Mas aí então a gente acaba julgando pela aparência sem compreender a essência. E aí isso se dá tanto de um modo positivo como de um modo negativo. O modo negativo é quando essa adoração exterior não passa de uma simulação, onde se gesticula, onde se carrega objetos e constroem ambientes apenas para manter aquela aparência exterior, aquela ideia social. Por outro lado, nós temos aquele que é demonstrado, apenas é feita uma exteriorização, mas que intimamente existe ali um grande fervor nessa adoração. Então, isso que nós aprendemos durante o nosso estudo anterior. Soldado lembrando, né, que todas as religiões são da mesma religião, sim, todas elas vão culminar no mesmo ponto, né? Não adianta, a religião do amor ela é manifestada das mais variadas formas. Assim como nós nos comunicamos aqui no nosso planeta em idiomas diferentes, a relação com Deus também se manifesta de formas diferentes. E a tendência, como eu comentei anteriormente, é sempre ter aquela afunilação. Conforme a gente vai se elevando, a gente vai deixando de lado aquilo que é superficial e a gente vai se mantendo na essência, até chegar a um ponto em que todos nós nos encontraremos no mesmo ponto. Bom dia, mami. Dudu colocou: alguns centros que visitei tem a imagem de Maria retratada pelos espíritos. Sim, porque existe uma diferença, Dudu. Essa questão das imagens, elas são um tanto quanto problemáticas quando se faz um julgamento equivocado. Na verdade, você pode não colocar, por exemplo, a imagem de Maria, mas se coloca uma imagem lembrando o Dr. Bezerra de Menezes, lembrando o próprio Jesus. Então, na verdade, não é uma adoração exterior, são homenagens que se prestam. E aqueles que fazem um julgamento precipitado e superficial, na verdade ele já demonstra, por esse modo de pensar, toda a sua imperfeição. Ele acredita, por exemplo, né, que todos devem vivenciar essa adoração de acordo com o modo como ele aprova. E aí então a imperfeição é dele, né? Agora, quando nós temos instituições
que fazem essa adoração de modo equivocado, aí então é devido, né, ao grau de compreensão que cada um tem, mas a tendência é sempre encontrar o aperfeiçoamento. A Andréa colocou: eu tenho várias imagens de São Francisco de Assis e não tenho nenhum conflito com isso. Ele é muito especial para mim, né? E o Dodô colocou de São Longuinho, né? Então, independente disso que nós colocamos, são formas de demonstração, né? Uma exteriorização do carinho, do respeito que nós temos, né? Então isso aí não tem nada de imperfeito, não tem nada de nocivo, né? Na verdade, como lembra Jesus no Evangelho, né? O mal que faz mal para nós é o mal que sai da boca, não aquilo que entra. A mesma coisa acontece do nosso coração, né? O mal que faz o mal que realmente nos prejudica é aquele que sai do nosso coração, né? Ou melhor, aquele que entra no nosso coração, não aquilo que sai, né? Então, na verdade, cada um demonstra a sua crença do modo que lhe convém, né? O importante é sempre a gente buscar do fundo do coração a essência daquilo que nós fazemos exteriormente, né? O Brás colocou, né, a onda mental diante de uma imagem tem o endereço certo. E você sabe, Brás, que nessas mensagens que nós estudamos aqui, olá, Eve, nessas mensagens que nós colocamos aqui no início de introdução, teve uma que falava exatamente sobre a prece e dizia assim, né, que até mesmo uma petição que você faça que seja negativa, ela é atendida pelas sombras. Então tudo aquilo que você faz, se você tem um pensamento nobre, se você tem um pensamento negativo, tudo isso estabelece relação com o mundo espiritual, e é o que nós vamos estudar no item número 4, que fala sobre a prece. Porque a prece é a produção daquele pensamento que nós temos, que é uma produção com uma qualidade superior. Mas toda produção negativa, nós poderíamos colocar que seria uma prece invertida. Porque é uma rogativa que você faz quando você direciona, mesmo que você, né, não tenha a intenção de prejudicar alguém. Mas só o fato de você produzir, você já estabelece, pela própria lei de atração, uma conexão com as energias afins. Então o pensamento, né, a nossa mente é uma geradora muito poderosa que nós ainda não conseguimos compreender a sua potência. Porque nós criamos e destruímos inconscientemente. Quando nós começarmos a nos desenvolver e temos consciência de tudo isso, da importância do nosso pensamento, do efeito do pensamento, nós mudaremos completamente. Sem falar que grande parte daquilo que nos prejudica parte exatamente do nosso modo de pensar. Nada mais é do que a somatização daquilo que nós pensamos. Então até mesmo a nossa saúde, a grande parte da responsabilidade é nossa, pelo modo como nós vivemos. Então eu vivo irritado, eu vivo com conflitos com as minhas emoções, isso tudo vai gerando energias destrutivas no meu organismo, né, essa corrente energética no meu organismo que traz depois para mim todos os problemas que eu tenho que enfrentar. Então, como lembra Emmanuel, né, não existe doenças, né, existem doentes. E esses doentes são doentes exatamente por aquilo que eles produzem em termos mental e emocional. E agora, quando nós falamos sobre aquilo que exterioriza de nós, é exatamente a relação que nós estabelecemos com o plano espiritual. Então aqui, vimos aqui essa parte da adoração exterior, né? Nesse item número 3, então, que é a vida contemplativa, como eu falei para vocês, nós temos apenas uma única questão, mas a gente vai tentar explorá-la aqui tanto quanto possível, né? Porque ela é importante para nós. Porque a vivência da vida contemplativa, ela não se dá apenas dentro de conventos, dentro de mosteiros. Ela se dá também aqui na nossa própria existência. Muitas vezes eu vivo em função da minha religião, adorando, cantando, lendo livros sagrados, e não sai disso. Porque eu busco uma relação com Deus, mas é uma relação muito superficial. Porque eu não transformo, conforme nós vimos também na mensagem que nós lemos, eu não transformo em ação, exatamente porque ela é uma relação teórica de fato. Né? Então vamos aqui analisar, porque a primeira imagem que nós temos é aqueles indivíduos que se fecham dentro dessas instituições e passam uma vida inteira ali.
em estudos religiosos, estudos teológicos e religiosos, em vivências em cultos, em rituais, em determinados tipos de disciplina dentro da instituição. Então, quer dizer, no passado isso era muito importante quando a influência da igreja era muito ativa dentro da sociedade. Tanto é assim que na Idade Média as famílias tinham dois grandes motivos de orgulho: quando um filho se tornava religioso e quando o outro filho se tornava militar. Então, quando ele fazia parte ali dos exércitos, quando ele era um cavaleiro e tudo mais, ele era assim o orgulho da família. E por outro lado, ele dizia: olha, minha filha é uma freira, o meu filho é um padre, é um frei. Então isso era motivo de muito orgulho. Tanto é assim que as famílias bancavam, e essa é aquela parte corrupta das instituições, compravam uma vaga. E não apenas uma vaga, mas compravam também até um título dentro das instituições religiosas, pela importância que tinha na época. E isso gerou então muito sofrimento, porque muitos jovens, sem qualquer tipo de vocação, acabavam sendo forçados a vivenciar essa vida religiosa e sofriam muito. Tem até um filme francês, me esqueci o nome dele agora, mas ele contava a história naquele passado, e muitos religiosos cometiam suicídio. Jovens, né, as meninas, meninos, que não suportavam aquela vida, mas eram obrigados pela família a viver aquilo, porque era um motivo de grande orgulho. Né? Mas aqueles que optam por isso, tirando essa parte equivocada, né, o Amor de Capitu, não conheço essa história, eu já ouvi falar dela, mas eu não lembro, vou até pesquisar depois, né, de Dom Casmurro, né, assim, na história da literatura brasileira, né. Então, assim, são muitas histórias no passado que traz isso, né? Então era aquela ganância do poder, a gente inclusive já viu isso estudando o livro Recordações da Mediunidade, Dramas da Obsessão, que nós vimos lá da Dona Ivone, ela conta isso, né? Religiosos que assumiam determinada posição de poder e satisfaziam, né? Viviam egoisticamente aquela experiência, né? Trazendo tantos prejuízos, tanta destruição, né? Então aqui nesse caso nós temos a vida contemplativa tanto de uma forma institucional, que são aqueles membros da igreja, seja de que igreja for, porque a vida contemplativa ela também pode ser colocada num espírita, por exemplo, que só vive em função do espiritismo, do estudo, mas não transforma isso em atividade, isso também pode ser considerado uma vida contemplativa. Então, independente da religião que nós temos, a vida contemplativa é essa relação exclusiva que o indivíduo escolhe para poder vivenciar, né, essa relação com Deus. Então, na questão 657, Kardec pergunta, né, os homens que se entregam à vida contemplativa, não fazendo nenhum mal e só pensando em Deus, têm algum mérito aos seus olhos? A resposta: não, pois se não fazem o mal, também não fazem o bem e são inúteis. Aliás, não fazer o bem já é um mal. Deus quer que se pense nele, mas não que se pense apenas nele, pois deu ao homem deveres a serem cumpridos na terra. Aquele que se consome na meditação e na contemplação nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque sua vida é toda pessoal e inútil para a humanidade. Deus lhe pedirá contas do bem que não tenha feito. Essa resposta aqui ela é bastante dura, né? Bastante contundente. E poderíamos acrescentar aqui, nós vamos acrescentar, através das orientações de Miramês, né, que fala para nós aqui, traz um artigo bem interessante sobre essa questão, mostrando que tudo é proveitoso, né, até mesmo para o próprio indivíduo, porque quando alguém se isola do convívio com a sociedade, ou ele faz isso de um modo egoísta e vai aprender isso depois de um modo doloroso, ou ele faz isso porque ele precisa se recuperar, ele precisa daquele tempo para ele. Mas de qualquer forma, a gente vê, conforme eu já tinha falado para vocês, e eu conversei até sobre isso no domingo passado, no estudo que a gente fez na Sala Espiritismo Net Brasil, que nós temos dualidades no nosso mundo, né? Ou seja, nós temos ali sempre dois elementos que se opõem. Então você tem o dia e noite,
você tem ali o frio e o calor, você tem dentro das crenças dogmáticas Deus e o diabo, o céu e o inferno, e nós temos dentro dos valores também a ideia do bem e do mal, um se opondo ao outro. Só que conforme a gente vai estudando a doutrina, a gente percebe que o bem e o mal não são oposições. Porque só existe uma coisa, né? Quando nós estudamos com mais detalhe, bom dia, André. Quando nós estudamos com mais detalhes, nós percebemos, por exemplo, que não existe o frio e o calor. Existe apenas o calor, porque o frio, na verdade, é a ausência do calor. Você não tem o claro e o escuro, a luz e a sombra, né? Você tem a luz. Quando você tira a luz, surge a sombra. Então não é, no caso do bem e do mal, por exemplo, você não tem o mal como algo produzido, você tem ali o mal como uma ausência do bem. Então, em vez de nós pensarmos numa dualidade apenas no bem e do mal, quando nós pensamos nisso, dá a ideia de que nós podemos criar um terceiro termo. Ou eu faço bem, ou eu faço mal, ou eu não faço nada. Estudando a doutrina, estudando os princípios morais, estudando os valores, as virtudes, nós já temos uma visão um pouco mais sólida, um pouco mais clara. Que nós entendemos que existe apenas o bem. Ou você faz o bem, ou você não faz. Não fazer nada significa não fazer o bem. Você ter uma atitude destrutiva significa que você também não está fazendo o bem. Então, fazer o bem é a única opção que nós temos em termos de atividade, no que diz respeito aos valores nobres. Tudo aquilo que foge ao bem é considerado mal. Por isso ele coloca para nós: se não fazem o mal, também não fazem o bem. Aliás, não fazer o bem já é o mal. Então, no caso da vida contemplativa que nós estamos analisando, aqui o Espírito ele trouxe essa resposta, como eu comentei com vocês, de um modo bastante rigoroso. Ele diz que aquele que não faz o bem, ele pode ser considerado um inútil. A gente vai ver então aqui na colocação, na resposta de Miramês, que ele vai trazer para nós uma visão um pouco mais dócil, né? um pouco mais esclarecedora para nós. Né? Antes do Dudu colocou, né, mas se venho nessa vida com o esquecimento do pretérito, junto vem livre-arbítrio. Por que não fazer o mal não seria bom? A gente lembra, né, o Dudu, às vezes os espíritos são meio severos, né, Andréia? Então, assim, nesse caso, por que não fazer o mal não seria bom, né? Porque o que a gente coloca, quando se fala sobre o esquecimento do passado, e quando nós falamos sobre o livre-arbítrio, é importante sempre a gente lembrar, né, Dudu, que a gente não lembra dos fatos do passado, mas a essência daquilo que foi vivido continua muito vivo para nós. Então você traz ali intuições que são fortíssimas dentro de nós, direcionando as nossas ações. Nós temos a ideia do certo e do errado. Eu posso até escolher uma atitude negativa, mas eu respondo por isso com absoluta naturalidade. A lei de causa e efeito ela é imperativa na nossa existência. Essa pedagogia divina ela é a melhor forma de nós aprendermos com os resultados de nossas próprias ações. Então, esquecimento do passado e livre-arbítrio, ambos estão ligados à essência daquilo que nós vivemos. Sei que tem o mal na essência, mas procuro não fazer mais, isso é bom. Não é que nós temos o mal na essência, nós temos ainda instintos que são muito fortes. O que hoje, por exemplo, é mal, no passado era uma necessidade que nós tínhamos. Então, na verdade, nós estamos depurando cada vez mais os nossos valores, fazendo com que a nossa razão se torne muito mais preponderante com relação aos nossos instintos. Então é sempre aquela proporção inversa. Um é muito alto, o outro é muito baixo. No início, o nosso instinto era muito poderoso e a nossa razão era mínima. Conforme a nossa evolução vai se desenvolvendo, esses valores vão se invertendo. Chega uma hora que fica equilibrado, nós temos os nossos instintos muito presentes em nossas ações, mas a nossa razão também. E aí nesse momento começam a surgir os nossos grandes conflitos.
aquilo que eu faço porque eu não consigo conter, mas ao mesmo tempo a responsabilidade que eu sei que eu tenho que assumir. Até que chega um momento em que a nossa razão se desenvolve completamente e os nossos instintos são completamente dominados. Então, quando a gente fala no mal, na verdade, a gente não tem o certo e errado, como eu sempre lembro para vocês. Nós temos aquilo que nos faz bem e aquilo que nos faz mal. Então, esse mal que eu estou dizendo são as atitudes equivocadas que eu tomo que me trazem consequências dolorosas. Mas essas ações que eu realizo, elas são motivadas pelo meu instinto ainda. Então não é a maldade, é o instinto que me faz agir dessa forma. É que nós costumamos institucionalizar o mal, porque o mal existe, né? Também, né, Brás? Foi um mal necessário, mas o mal em que termos exatamente? Vamos então aqui para a gente conhecer um pouquinho sobre aquilo que Miramês traz para nós. Então ele responde, né, ele analisa essa mesma questão, não de uma forma tão dolorosa tão dura, né, como foi colocado para nós aqui pelos Espíritos. Ele diz assim: a vida contemplativa é um estágio da alma que procura algo de real para a sua solidificação espiritual. O nada se perde pode ser usado em tudo. À primeira vista, nos parece que a contemplação de nada serve. Evidentemente, não serve para nós, mas prepara quem está sem rumo para um trabalho no futuro de grande valia. Nunca devemos incentivar a vida contemplativa, pois é semente de difícil germinação. Todavia, quem precisa dela na espontaneidade de suas decisões, que o faça, e que Deus abençoe o seu gesto no preparo para a vida maior. Diante desse assunto, vamos repetir a resposta à pergunta de número 536, quando os espíritos benfeitores assim respondem: tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Quem tem uma vida contemplativa, o que nos dias atuais já não ocorre muito, desejou tê-la. O desejo é uma prece, e Deus permitiu, conforme nos relata o Livro dos Espíritos. Sabemos que o homem ignorante é fácil de entrar nas linhas do fanatismo. Da adoração pela vida reta, ele passa para a contemplação, que é a vida inerte. Contudo, Deus aproveita tudo para a iluminação das criaturas. Repetimos, o nada se perde. Houve uma época em que, no Velho Oriente, se encontrava a multidão de pessoas em estado de contemplação, com a ideia fixa de entrar no todo em busca da felicidade. E Jesus veio salvar essas criaturas, colocando-as em movimento, porque o próprio Deus que eles adoravam, somente pelo pensamento, trabalhava constantemente. Se ele veio parar por uma fração de segundo, toda a criação se desnorteia em seus destinos. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Essa é uma citação do livro de Mateus. Jesus não ficou se demorando em contemplações improfícuas para ele Deus, né? Mas apenas orava em curtos minutos, pedindo ao Pai forças novas para suas grandes realizações. E ensinou igualmente aos seus discípulos a se movimentarem permanentemente. O espírito, quando chega a um grau de despertamento, não deve parar, porque seus poderes desenvolvidos, quanto mais circularem em serviço de Deus, mais crescem em Cristo. Precisamos anotar na mente que aquele que para de fazer o mal, por vezes fica algum tempo sem fazer o bem, para ir gradativamente se acostumando com a ideia de luz do bem coletivo. As mudanças bruscas não podem acontecer. Vê que Jesus, na sua jornada de luz, do céu para a terra, o quanto tempo demorou, e mesmo quando estava na terra, silenciou dos 13 aos 30 anos, esperando a hora certa que o Pai determinaria para a sua ação junto ao seu rebanho. É justo que quem passa a vida toda em estado de contemplação nada faz de meritório para os outros, mas não podemos esquecer que ele faz para si mesmo,
algo que o prepara para o benefício coletivo do futuro. Ninguém nasce perfeitamente despertado para a luz. Esse despertamento custa-lhe tempo, espaço e boa vontade. Os grandes ensinamentos sempre vibraram na Terra, porque Deus nada esquece, mas somente os que têm maturidade os aceitam e vivem no dia a dia. Não conhecemos espírito algum, já livre de todo o mal, iluminado, que não tenha passado pelos mesmos trilhos de despertamento, pelos mesmos processos de elevação que estão destinados a todos. A luz da alma é a soma de muitas vestes físicas, que a lei de amor determina na mais alta compreensão, na mais alta expressão de carinho. Então, esse texto aqui que Miramês traz, ele é assim, plenamente esclarecedor. E quando ele diz para nós que muitas vezes para alguns espíritos, esse período de contemplação que ele vivencia, ele é aquele estágio intermediário entre aquela vida desregrada e a nova vida que está por vir. Então é como se fosse assim, aquele período de estacionamento. E se nós pensarmos bem, a partir daquilo que a doutrina espírita traz para nós, nós vamos observar que muitos de nós, se não, poderia dizer até a maioria de nós, acaba no plano espiritual, durante esse período de erraticidade, vivendo um período contemplativo. Ou seja, na verdade, nesse período contemplativo, nós poderíamos dizer, é aquele momento em que nós cuidamos de nós mesmos, é aquele momento em que nós estudamos, em que nós despertamos a nossa consciência, para somente depois nós começarmos a entrar em atividade. Nós poderíamos dizer, por exemplo, fazendo uma analogia com o nosso mundo de hoje, que o jovem que entra, a criança que entra numa escola, até aquele universitário que sai da universidade, ele vive uma vida contemplativa, entre aspas, ou seja, ele vive uma vida acadêmica. Mas o que exatamente ele produz naquele período? Nada. A vida dele é estudar, fazer prova, fazer trabalho, estudar, fazer prova, fazer trabalho. Quando ele se forma, aí então ele está pronto para ir para o mercado de trabalho. E aí ele vai pôr o conhecimento dele em prática. Quando nós falamos em termos espirituais, para muitos esse período de contemplação, ele acaba sendo exatamente esse período de despertamento da consciência. E quando ele começa a ter uma consciência maior, um entendimento maior da sua própria natureza espiritual e da sua relação com Deus. Para uns, esse período é muito breve. Para outros, é um período mais longo. Então esse momento, embora nós não demos o devido valor a ele, como foi colocado aqui por Miramês, ele não faz nada de meritório para os outros, mas para ele esse período de estágio, essa parada, essa pausa que ele faz para a sua própria iluminação, é um período extremamente valioso para ele, quando, claro, ele tem ali o seu bom proveito, quando ele tira bom proveito disso. Para muitos espíritos acaba sendo um desperdício, aparentemente, mas tem um ditado popular que diz assim, que até quando nós tropeçamos, nós caímos para frente. Então, mesmo que aquele indivíduo vivencie uma espécie de contemplação, que na verdade ele está enganando a si mesmo, esse período, quando ele despertar e olhar para trás e perceber que ele desperdiçou aquele período, ele vai ser motivado a ter novas iniciativas. Então, quando se fala em vida contemplativa, a gente já começa a mudar a nossa percepção, percebendo, como foi colocado aqui no início, ele diz assim, então, o nada se perde pode ser usado em tudo. Então nada se perde, mesmo que ele não seja tão ativo assim. Quando nós encontramos Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, ou mesmo o exemplo de Joana de Ângeles, quando era freira, a história das duas são ali personagens absolutamente ativas. Agora, quantas outras jovens, ou mesmo colocando ali Francisco de Assis na parte masculina, né, ali dentro da Igreja Católica, quantos jovens, homens e mulheres, estavam nessa vida contemplativa e se inspiraram nessas personagens? Muitas vezes no passado elas precisaram dessa pausa para equilibrar o espírito. Imagina, por exemplo, um espírito que viveu uma vida desregrada. Uma vida, né, como nós podemos dizer, uma vida mundana.
vivendo todas as emoções, vivendo todas as sensações, e de repente o espírito sofre demais, se machuca demais, cria conflitos demais, aí então ele desencarna. Qual é a melhor forma dele tranquilizar o espírito dele? Viver um período, entre aspas, ali num retiro espiritual. Aí então ela reencarna naquele local, naquele momento, vivendo aquele rigor, vivendo aquela disciplina, para começar disciplinando a si mesma, disciplinando os seus impulsos. E aí então depois ela segue de um modo produtivo, interagindo agora de um modo saudável com o mundo. Esse raciocínio ele é extremamente valioso para nós, porque nós começamos a olhar de um modo diferente. Porque se nós analisamos, por exemplo, aquele indivíduo que é criminoso, porque ele, a partir do seu entendimento ainda desequilibrado, apesar dos seus valores ainda tão imperfeitos, ele cometeu tantas ações negativas, chegando no mundo espiritual ele vai então inverter essa polaridade, porque ele está ativo, né? Lembra que eu comentei com vocês em outras oportunidades, que nós temos ali dois grupos de espíritos, né, que acabam tendo ali caminhos diferentes, né? Nós temos aquele espírito que erra muito, que pratica, né, podemos dizer assim, que pratica ações que revertem resultados muito negativos, e depois quando chega no mundo espiritual, a forma de trabalhar com ele vai ser simplesmente invertendo a sua polaridade. Ele é muito ativo fazendo mal. Aí então, a partir do esclarecimento, ele se torna muito ativo fazendo bem. E nós temos aquele segundo grupo, que é o indivíduo que não tem ainda disposição para fazer nada. E esse é o grupo mais difícil, nós estudamos sobre ele. Aquele espírito apático, aquele espírito que se anula completamente, não há nada que se faça com ele de imediato que vai fazer com que ele saia daquela apatia e se torne um indivíduo ativo. Agora, aquele que está o tempo todo querendo procurar coisas para fazer, mas faz coisas erradas, quando mostrar a direção certa, ele vai usar essa mesma energia agora de um modo construtivo. Esses indivíduos, então, eles precisam passar por essa transformação. Quanto tempo cada indivíduo vivencia isso? Depende muito dele. E como foi colocado também aqui, numa citação da questão 536, que Miramês comenta, tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Isso já é válido para nós. Depois aqui então, numa das mensagens que eu coloquei aqui na nossa introdução, eu vou ler para vocês aqui agora para a gente poder refletir um pouco mais. É do livro Inspiração, Psicografia do Chico, e a mensagem é chamada Ação e Adoração. Ela diz assim para nós: cada criatura nasce na Terra no sítio em que deva produzir mais e melhor para o bem, com os recursos necessários ao aprimoramento que lhe diz respeito e sob as circunstâncias mais favoráveis à obra que lhe cabe realizar. Não ouvides os instrumentos de progresso e perfeição que o Senhor te confiou ao caminho. Para muitos, é o lar com os deveres que lhe enriquecem as horas, pelos quais o devotamento é o clima em que se lhe amadurecerão os frutos do resgate. Para outros, é o campo em que as lides da terra lhe pedem devoção e suor. Para outros ainda, é a casa de trabalho onde as pequenas desarmonias de cada instante lhe reclamam paciência e serenidade, boa vontade e amor na própria edificação, à frente dos companheiros difíceis. Todos no mundo, enquanto envergamos a veste física, possuímos conosco os elementos de regeneração e de cura de que necessitamos para o triunfo na escola da vida. Renunciar aos obstáculos que nos marcam a senda e encerrarmos-nos no altar contemplativo da falsa adoração ao Pai Celeste é fugir aos nossos compromissos, adiando indefinidamente as realizações que o passado exige de nós no presente para que o porvir se descerre pleno de luz. Certamente o Senhor prescinde em qualquer situação do incenso bagilatório das nossas reiteradas manifestações de louvor. Mas, sem dúvida,
aguarda de nosso esforço o socorro a alguém que ontem relegamos ao abandono, e a consagração honesta a esse ou aquele trabalho que sofreu de nossa parte no pretérito atitude escarnecedora, porque semelhantes edificações constituem recuperação de nós mesmos diante da eterna lei. Não menoscabemos o valor da prece em tempo algum, de vez que encontramos nela a escada sublime da ascensão aos céus. Entretanto, não nos esqueçamos de que a obrigação corretamente cumprida, ainda que nos custe o máximo sacrifício, é a oração mais nobre que nos granjeia a dignidade entre os homens e o respeito a nós mesmos por traçar-nos seguro caminho à fiel comunhão com Deus. Então essa mensagem Ação e Adoração trata exatamente disso, né? Isso aqui é do livro Inspiração, André. Bem no comecinho, acho que é a primeira mensagem, a segunda mensagem, por aí. Então aqui, nessa mensagem, tem então para nós aqui uma instrução de fazermos a escolha não fugindo das nossas responsabilidades. Para muitos, viver, por exemplo, uma vida contemplativa acaba sendo uma fuga dessa realidade. Mas aí então Miramês chama a nossa atenção que mesmo que não seja o ideal para o espírito se desenvolver, muitas vezes é o que ele precisa naquele momento. Então, estudando sobre a lei de adoração, nós temos exatamente isso. 3 mensagens diferentes. Aqui nesse livro eu acho que quem assina é Emmanuel. É de Emmanuel. Inspiração, Francisco Xavier, Emmanuel. Então nós tivemos aqui 3 espíritos dando para nós respostas. Um de uma forma muito severa, o outro de uma forma bastante branda, e o outro trazendo para nós aqui no caso Emmanuel, trazendo para nós um esclarecimento bastante sóbrio sobre a importância de nós assumirmos as nossas responsabilidades. 3 ações, então, que nós temos para modificar as nossas atitudes. Deixa eu ver aqui se nós temos mais alguma coisa por parte dele. Não, aqui nós não temos no livro, então, de Emmanuel. Então, nessa única resposta que Kardec recebeu dos espíritos sobre a vida contemplativa, nós já vimos aqui, então. O próximo item agora, saindo da vida contemplativa, que na verdade é uma vida de preces, né? Uma vida de adoração. E entrando agora no item número 4 da prece, nós temos aqui então, questão 658. Pergunta: a prece é agradável a Deus? A resposta dos espíritos: a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para ele. A prece do coração é preferível à que podes ler, por mais bela que seja, se a leres mais com os lábios do que com o pensamento. A prece é agradável a Deus quando é proferida com fé, com fervor e sinceridade. Não creias, pois, que Deus seja tocado pelo homem vão, orgulhoso e egoísta, a menos que sua prece represente um ato sincero de arrependimento e de verdadeira humildade. Eu acho que para a humanidade como um todo, conversar com Deus é um grande desafio. Isso porque a presença de Deus em nós, ela depende muito da nossa fé. Então, quando nós realizamos uma prece, ter a convicção de que essa prece está sendo ouvida para nós é algo muito difícil. E nós falamos da humanidade como um todo, porque você fala, seja pelo pensamento, seja mesmo pela voz, você fala com alguém que você não sabe se existe de fato. Conforme o tempo vai passando, você vai fortalecendo essa convicção e você vai então falando, sabendo que está sendo ouvido. E depois, quando você sabe que está sendo ouvido, a pergunta é: o que você vai falar exatamente? E aí então a gente começa a mudar o nosso modo de pensar, direcionando os nossos pensamentos agora de um modo efetivo. Porque aprender a fazer uma prece, nós aprendemos quase que como parte da nossa educação formal.
né, frequentando ali uma instituição religiosa desde criança, né, que trabalha ali pela nossa formação, na evangelização, nas escolas dominicais, né, nos pequenos nas instruções que nós recebemos. Então são preces decoradas, são preces faladas com naturalidade. Então nós aprendemos inicialmente esse culto exterior. Temos ali uma postura, né, no caso das crianças, por exemplo, juntando as mãos, ficando de joelhos, segurando um objeto, ficando na frente de uma imagem, de um altar, seja lá como for, tudo isso faz parte, né, das instruções daquela religião. Conforme o tempo vai passando, a gente vai então fortalecendo a nossa fé, porque existe uma diferença significativa entre você ter uma religião e você ter fé. Então basta a gente lembrar, por exemplo, quando nós perguntamos, né, qual é o principal livro da doutrina espírita? Rapidamente eu falo, é o Livro dos Espíritos. Quais são os ensinamentos, qual é a base filosófica do Espiritismo? Nós vamos dizer, é o cristianismo. Olá, dona Miriam. E pergunta para um muçulmano, pergunta para um católico, para um umbandista sobre elementos da sua religião. Se ele está bem instruído, ele vai então trazer uma resposta precisa para aquelas perguntas relacionadas à sua religião. Agora, quando nós falamos de fé, aí é outra história. Primeiro, porque nós não conseguimos dimensionar a fé das pessoas. E segundo, que nós muitas vezes não conseguimos também dimensionar a nossa própria fé. E no caso da prece, por exemplo, ela é uma prática dentro das religiões, assim como tantas outras práticas, mas que na verdade ela nos leva em conexão com Deus. Só que a religião, ela não é capaz de nos conduzir a Deus diretamente, ela é capaz de nos apontar uma direção, porque o entendimento sobre Deus ele se encontra dentro de mim. E quando eu direciono meu pensamento a Deus, só eu sei para quem eu estou direcionando, só eu sei a intensidade desse envio, dessas energias ou dessas ideias. Só eu sei, porque isso acontece dentro do meu mundo íntimo. Então muitos de nós aqui no nosso planeta, todos nós aprendemos sobre fé, sobre a prece, mas são poucos aqueles que conseguem de fato vivenciá-la, tendo, por exemplo, através da prece, uma conexão verdadeira e sincera com Deus. Por enquanto fica tudo muito no superficial. Aquelas preces repetidas, que são decoradas, aquelas preces faladas mesmo, mas muitas vezes de uma forma superficial. Então a prece é sempre agradável a Deus, muito mais por nós do que por Deus. Porque através da prece somos nós que nos elevamos em direção a Ele. Não é Ele que se aproxima de nós pelo fato de nós termos chamado. Nós não precisamos chamar Deus para se aproximar de nós. Deus não precisa ser convocado para estar presente junto às suas criaturas. Nós somos parte de Deus. Agora somos nós que temos que nos elevar, nos envolvendo cada vez mais com Ele. Então esse exercício da prece, ele acaba sendo parte de uma instrução, mas a vivência depende de cada um de nós. E quanto mais nós nos elevamos, mais fortalecidos ficamos. O Brás coloca, os grandes pensadores, quando observados, não deixam de nos ajudar, né? Deixa eu ver aqui. Não deixa de nos ajudar. Não entendi, Brás, o que você colocou. Escreve para mim, por gentileza. Questão 659. Qual o caráter geral da prece? Ou seja, para que serve a prece? A prece é um ato de adoração. Só para a gente poder lembrar, voltando então aqui para o nosso item número 1, finalidade da adoração, vamos aqui lembrar mais uma vez o que os espíritos respondem a Kardec sobre a finalidade da adoração. Em que consiste a adoração? Questão 649. É a elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, o homem se aproxima de Deus, o homem aproxima de Deus a sua alma. Então, como nós vimos, somos nós que nos elevamos
quando então direcionamos o nosso pensamento a Deus. Nos dias atuais, não perca uma frase do Papa Francisco e dos filósofos Mário Sérgio Cortella, né? Sim, né, assim, nesse caso, né, nós temos ali pensadores, né, que trazem realmente para nós instruções importantes. Para uns, instruções relativas à nossa vida prática. Para outros, instruções importantes para a elevação do espírito. Então, quer dizer, sempre aprendendo, né? Por isso, então, qual é o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Fazer preces a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, pôr-se em comunicação com ele. Pela prece, podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Então, para nós que somos estudantes, né, lembrarmos desses 3 objetivos da prece e saber fazer com que colocá-los em prática, para nós, é o melhor caminho. E que nós não vemos, né, porque quando nós falamos em a sinceridade da prece, quando ela brota do coração, aqui do nosso mundo físico, nós dificilmente conseguimos perceber a intensidade da prece. Mas quando nós já falamos do mundo espiritual, como é o caso, por exemplo, que nós vemos nos livros de André Luiz, e vemos ali, né, os espíritos fazendo preces antes dos trabalhos, finalizando os trabalhos, é possível ver a reação deles de fato. Então, quer dizer, é uma irradiação muito mais intensa, é a manifestação de espíritos de esferas mais elevadas, né, que se fazem presentes através da materialização de luzes, de pétalas, enfim. Cada um ali se fazendo presente de alguma forma. Isso porque no mundo espiritual as energias são manipuladas pelo pensamento. E aí então nessa manipulação do pensamento, pensamentos elevados fazem com que essas energias também se tornem elevadas. Então para nós aqui, louvar, pedir e agradecer. O louvor é o reconhecimento de Deus, ou seja, é a nossa elevação em direção a Deus. Os nossos pedidos, de acordo com as nossas necessidades, e aquilo que menos acontece, que é o agradecimento para aquilo que nós já recebemos, ou muitas vezes até deixamos de receber. Então esse é o caráter geral. Para que ela serve exatamente? 660. A prece torna o homem melhor? Sim, porque aquele que faz preces com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para o assistir. É um socorro jamais recusado quando o pedimos com sinceridade. A gente lembra que a prece ela faz parte de um conjunto de ações que vão então nos fortalecendo. Para aquele que faz uma prece sincera, aquela prece feita impregnada, né, com as nossas melhores intenções, ele já tem ali um grau de espiritualidade ou de espiritualização. Então não é simplesmente a prece, nós lembramos que aquela prece feita com sinceridade que eleva o homem é aquele mesmo indivíduo que através das suas ações ele também se aproxima de Deus. É aquela prece ativa, é a prece do pensamento, é a prece do respeito a si mesmo, porque respeitando a si mesmo, nós respeitamos um patrimônio que pertence a Deus, não a nós. É o nosso corpo físico, é a vida que nós recebemos, são os trabalhos que nós realizamos. Então, na verdade, uma prece que é feita com sinceridade e que se desenvolve com fervor e confiança é parte desse conjunto. Não imaginemos, por exemplo, um indivíduo que tem uma vida desregrada, uma vida materialista, que ele vai conseguir trazer essa demonstração, a menos que seja diante de um grande sofrimento. Que, aliás, o sofrimento, quando nos atinge, ele acaba sendo ali o melhor instrumento de nos mostrar a nossa fragilidade. Quantas vezes nós encontramos, né, em hospitais, por exemplo, pessoas que nunca se preocuparam com nenhuma religião, implorando para Deus para que ajude aquele indivíduo, aquela pessoa que é parte do seu coração, parte do seu afeto,
para ser ali atendida, para ser socorrida. E ali então nós vemos preces sinceras, preces que são fervorosas, preces que são banhadas de lágrimas. Mas somente nesses momentos mais intensos. Porque de um modo geral, o nosso modo de viver já mostra a nossa relação com Deus. Então a prece ela nada mais é do que parte de um conjunto de ações e de um conjunto de valores que nós utilizamos e desenvolvemos no nosso cotidiano. Questão 660A. Kardec desenvolve um pouco mais essa questão. Como se explica que certas pessoas que oram muito sejam, apesar disso, de muito mau caráter, ciumentas, invejosas, implicantes, faltas de benevolência e de indulgência, que sejam até mesmo viciosas? Ou seja, oram muito, mas trazem todas essas imperfeições. O essencial não era orar muito, mas orar bem. Essas pessoas julgam que todo mérito está na extensão da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. A prece é para elas uma ocupação, um emprego de tempo, mas não um estudo em si mesmas. Não é remédio que é ineficaz, nesse caso, mas a maneira de aplicá-lo. Então, mais uma vez, ela é uma extensão. Sim, são muito mais ritualísticas do que uma conexão com Deus. É uma prática exterior que realmente fica somente no exterior. Ela não brota do fundo da pessoa. E a gente lembra sempre do coração da pessoa. E a gente lembra sempre, mais uma vez, que tudo depende do nosso modo de viver. A melhor prece é aquela prece que nós fazemos com as mãos, muitas vezes, do que aquela que a gente faz com o pensamento. Porque através das nossas atividades, através do nosso trabalho, isso já demonstra claramente porque, mais uma vez, aquilo que nós realizamos com as nossas mãos parte da nossa intenção que nós temos em nossa mente e em nosso coração. A mesma coisa acontece com as nossas preces. Aquilo que eu penso, para quem eu direciono, faz parte de algo muito maior que se encontra dentro de mim. Questão 661. Pode-se pedir eficazmente a Deus o perdão das faltas? Bom, aí nesse caso, a gente lembra sempre que a ideia de pedir perdão a Deus faz parte de uma educação religiosa. Se nós ofendemos a Deus com os nossos pecados, então é a Deus que nós temos que dirigir os nossos pedidos, Assim diz essa educação tradicional. E aqui então nós temos: Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não oculta as faltas. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas não o obtém se não mudar de conduta. As boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais do que as palavras. Aqui também uma resposta que os Espíritos trazem, que até mesmo Chico, uma vez, uma experiência que ele vivenciou, que alguém foi pedir desculpas, pedir perdão por alguma coisa que fez, e ele disse: mas você não precisa me pedir desculpas porque eu não fiquei ofendido. Você não precisa pedir perdão porque eu não fiquei ofendido, Então é o que nós temos aqui também. Então pedir perdão a Deus é imaginar que Deus ficou ofendido. E a resposta dos Espíritos, que Deus sabe discernir o bem do mal, que aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas não o obtém se não mudar de conduta, Ou seja, que os Espíritos estão dizendo que Deus pode perdoar, ou Deus não pode perdoar, ou Ele vai ou não vai perdoar. Na verdade, todos nós temos um amor incondicional de Deus que não se ofende e compreende as nossas necessidades, e que nós vamos evoluir de acordo com essa lei de causa e efeito que vai nos impulsionar para essa nossa evolução. Então, quando nós pedimos perdão a Deus, a resposta seria, você não tem que pedir perdão a Deus, você tem que pedir perdão para aqueles que você ofendeu. Porque se você pede perdão, significa que o arrependimento já está presente. Mas depois do arrependimento vem a expiação e depois vem a reparação. A expiação já é o próprio constrangimento. E depois da reparação vem exatamente consertar aquilo que
aquilo que foi destruído, aquilo que foi desequilibrado. E até mesmo nesse momento, né, quando nós temos uma atitude negativa, uma atitude que é destrutiva, nós criamos em torno de nós uma própria desarmonia. Nós criamos um desequilíbrio em torno de nós. E para que nós nos afinizemos novamente com as leis divinas, com o pensamento divino, nós temos que reconstruir, reconstituir esse equilíbrio. E aí então vem exatamente através do trabalho. Aquele que nós ofendemos, aquele sentimento negativo que nós provocamos no outro, vai ser dissipado somente por nós mesmos. Aí somos nós que temos que trabalhar. E aquele, por exemplo, que perdoou com toda sinceridade, mesmo que ele tenha perdoado, muitas vezes a culpa está dentro de mim. E é essa culpa que precisa ser dissolvida. E aí depois eu tenho que trabalhar pela reparação daquilo que eu causei. Então Deus não se afasta, tampouco se aproxima. Somos nós que nos tornamos mais afinizados ou menos afinizados com o seu pensamento. E quando nós falamos sobre pedir, por exemplo, um perdão através de nossas preces, já é o primeiro passo, porque demonstra o arrependimento. Mas na prática, o trabalho precisa ser realizado, que é esse trabalho de reconstrução. A Miriam lembrou, né? Gandhi dizia que é mais fácil não se ofender do que ter que perdoar. Sem dúvida, né? Então, só que aí a gente tem que trabalhar o nosso orgulho, a nossa vaidade, para perceber, né? Porque é aí da compreensão da indulgência que a gente vai conseguir vivenciar essa experiência. Compreender limitações, compreender imperfeições, saber relevar tudo isso, né? E nos tempos de hoje, onde vivemos constantemente, né, nessas provocações, um provocando o outro, um sendo mais orgulhoso do que o outro, a ideia do perdão ela só vem mesmo quando ela nos machuca de verdade. Porque o nosso nível de tolerância ele se tornou tão alto e a nossa sensibilidade se tornou tão baixa, né? Ou melhor, a nossa sensibilidade está cada vez mais adormecida que nós nem percebemos mais quando nós ofendemos o outro. Só quando são ofensas muito graves. Porque do contrário, uma crítica que você faz, uma resposta que você devolve, uma atitude que você tem, para nós hoje isso é absolutamente natural. Todo mundo faz, todo mundo está acostumado. Então quando nós vamos diminuindo o nosso grau ou aumentando o nosso grau de sensibilidade, essas atitudes já se tornam mais claras, porque no momento em que elas acontecem a gente rapidamente percebe, opa, fiz alguma coisa errada. Diferentemente do que vem acontecendo, né? Com as nossas sensibilidades adormecidas, tudo fica tranquilo. Ah, eu falei mesmo, tudo bem, depois passa. Passa para quem? Para mim ou para o outro que recebeu? Questão 662. Pode-se orar utilmente pelos outros? Bom, aqui, né, Kardec já trouxe para nós, depois dessas respostas, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo sobre preces, né? E ali ele fala sobre preces para uns, preces para outros, preces por nós, pelos mais variados motivos. Depois nós vamos dar uma lidinha no preâmbulo lá para ter uma ideia geral sobre essa questão da prece. Mas é possível nós fazermos uma prece pelos outros? Por que Kardec faz essa pergunta? A gente pode chegar a uma conclusão, a uma dedução. Porque se os outros fazem escolhas, se os outros utilizam o seu próprio livre-arbítrio para escolher o caminho que quer seguir, que diferença faria se nós fizéssemos uma prece para ele, se é ele que está fazendo as escolhas? Vamos à resposta dos espíritos. O espírito daquele que ora está agindo pela vontade de fazer o bem. Pela prece atrai a ele os bons espíritos que se associam ao desejo que deseja fazer. Então aí está a resposta, né? Quando nós, através das nossas melhores intenções, fazemos preces por pessoas próximas, por pessoas distantes, e aí então a resposta vem exatamente isso. É a nossa intenção, com outros que também têm essa mesma intenção, que vão então direcionar esforços para ajudar aquele que precisa. A resposta para essa ajuda já vai depender do outro, não de nós.
Porque os espíritos, respeitando o livre-arbítrio, como nós sabemos, né, eles fazem aquilo que desejam, cada um de nós, né? Eles fazem aquilo que podem, né, até determinado limite. Kardec comenta sobre isso também, vamos lá. Possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e a vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites de nossa esfera corpórea. A prece por outros é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera, pode chamar os bons espíritos em auxílio daquele por quem pedimos, a fim de lhe sugerirem bons pensamentos e lhe darem a força necessária para o corpo e a alma. Mas ainda nesse caso, a prece do coração é tudo, e a dos lábios não é nada. Então, de um modo geral, aqui o que a gente faz então é uma intervenção, uma intercessão para aquele que precisa. Mas ainda assim nós temos, né, diante dessas solicitações, ali o merecimento daquele por quem nós dirigimos a nossa prece, o livre-arbítrio dele, a capacidade que ele tem de assimilar e também aceitar essas influências. Mas toda prece sincera ela tem uma resposta. Se a resposta virá como nós gostaríamos, já não podemos definir, né? Porque quando nós, por exemplo, dirigimos uma prece em nome de alguém que está firmemente determinado para uma determinada realização, aí mesmo que os espíritos intervenham, mesmo que os espíritos influenciem, aquilo faz parte da sua experiência. E a resposta, mesmo negativa, é parte do seu aprendizado. E essa é uma questão bastante problemática para nós, porque nem sempre a prece vem do modo como nós gostaríamos. Porque nós gostaríamos de receber os benefícios, de receber os resultados, de perceber esses resultados do modo como nós gostaríamos. Só que nem sempre a resposta vem de acordo com a nossa vontade. Essa irradiação também tem toda a parte de influência direta, nossa própria irradiação, né? Então, para os outros, né? Mas os outros são os outros. 663. As preces que fazemos por nós mesmos podem modificar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? Anteriormente nós faríamos então uma prece pelos outros. Agora nós fazemos uma prece por nós mesmos. Essa prece ela tem a capacidade de mudar o curso das nossas experiências? André colocou, né, muitas vezes não entendemos o porquê disso, sem saber que faz parte do nosso aprendizado. O que a doutrina traz para nós, André, de grande aprendizado para nós, é o entendimento de todo esse mecanismo. Porque de um modo muito simples, do modo como nós aprendemos, nós vemos ali então Deus, vemos ali os anjos, vemos o pecado, coisas muito simples. A doutrina não, ela mostra para nós detalhes importantes de mecanismos que faz com que nós compreendamos, e esse é o seu aspecto consolador, que traz para nós um entendimento, que são experiências que nós estamos vivendo. As nossas dores, as dores dos outros, entender as causas, entender os efeitos, entender a melhor forma de vivenciar aquela experiência, pensar no futuro como uma consequência, tudo isso para nós são formas de mudar completamente o nosso modo de pensar. Agora, se nós pensarmos de modo tão simplista como infelizmente nós vemos hoje, nós acabamos desistindo, até nos revoltando com a resposta que não vem do modo como nós gostaríamos. Até mesmo quando nós não temos essa compreensão, as nossas preces são muitas vezes até descabidas. Preces infantis, preces descabidas. Quando nós temos uma prece, por exemplo, colocar algumas situações para vocês. Quando comentei com vocês na semana passada ou retrasada, quando nós tínhamos soldados americanos se preparando para entrar num conflito numa região ali do Afeganistão, do Iraque, eles então se juntavam e pediam, com uma fé muito fervorosa, a proteção de Deus para enfrentar os inimigos. E aí nós ficamos pensando em que resposta que eles receberam exatamente. Que viria uma legião de soldados celestiais
para ajudar eles vencerem a guerra, como acontece no Antigo Testamento, em que eles pediam a proteção de Deus para enfrentar os inimigos, e Deus, conforme tem lá naquela passagem de Jó, Deus fez com que o sol ficasse parado no meio do céu para ficar de dia, para que os soldados enfrentassem os infiéis e bolas de fogo caíssem do céu, pedindo então que eles vencessem, que eles derrotassem os seus inimigos, que significa pedindo que Deus então desse a eles força e coragem para matar os seus adversários. Como nós vemos, né, constantemente também na entrada de um campo de futebol, os jogadores em volta fazendo uma prece, pedindo para que Deus os favoreça para ganhar um campeonato. Ou então, quando o indivíduo vai também prestar ali ou vai enfrentar uma seleção de um emprego, e aí então ele pede a proteção de Deus para que ele consiga aquela vaga, sendo que 40 pessoas também precisam daquele emprego porque estão desempregadas. E aí Deus vai favorecê-lo porque a fé dele é maior. São situações assim que nós encontramos hoje, exatamente. Né? Então, assim, não apenas nessa questão, né, da futilidade, né, com que nós nos direcionamos, mas as nossas intenções também. Porque nós vemos que são pensamentos muitas vezes egoístas, por isso então os espíritos respondem a nós de acordo com as nossas necessidades. Então, se nós não compreendemos o sentido da prece, se nós não compreendemos o mecanismo da vida, se nós não compreendemos, né, os objetivos das experiências que nós estamos vivenciando, nós pensamos desse modo infantil. Em hospitais, por exemplo, naquelas salas de espera, ou então naquelas pequenas capelas, né, naqueles ambientes ecumênicos, as pessoas vão até lá e elas pedem fervorosamente para que Deus, para que Jesus, para que algum santo, para que os espíritos ajudem aquela pessoa da família que está doente. Sendo que, na verdade, a própria vontade de Deus já se desenvolve naquele momento. Se a pessoa tiver que desencarnar, ela vai desencarnar. Mas nós pedimos não, não e não. Então, olha que dificuldade que é para nós entendermos essa relação e o quão distantes estamos ainda desse pleno entendimento. Mas o pouco que nós conseguimos assimilar já nos ajuda bastante. Porque é exatamente a aceitação. Se tudo acontece com a vontade de Deus, que assim seja, então. Sou eu que tenho que fazer as minhas melhores escolhas exatamente para poder vivenciar essa relação nobre com Deus. Deixa eu ver aqui. O Braço colocou, né, na medida que vamos potencializando a nossa fé para o operante, temos de policiar em dobro os nossos pensamentos. Né? Então sempre, né, vigiai e orai. Então, quer dizer, essa vigilância começa exatamente isso, né? O que eu estou fazendo, qual o resultado das minhas ações, e aí então eu entro em contato com Deus. André coloca, né, fica mais fácil de passarmos a consolação da dor para os outros, né? Para nós, começando por nós mesmos também. O Dudu lembrou, né, ontem no Flamengo, né, e LDU, jogadores em prece e a torcida gritando, né, onde fica o respeito. Então, mas ali é o que a gente vê, né, Dudu, é aquela questão das paixões, né? E como nós estamos ainda tão materializados e apegados a esses sentimentos, né? Então, isso acontece, né? Aquele minuto de silêncio que é feito, né, por causa do que aconteceu aqui em São Paulo e coisa e tal, mas faz parte ainda dessa nossa vivência ainda tão presa, né? Deixa eu ver aqui. O Braço colocou na equipe Miramês narrando como fica por cima do estádio na hora de um clássico paulista no livro Iniciação, a viagem astral no Morumbi, né? Sim, a questão da psicosfera também é algo que nós estamos conhecendo agora, né, Braço? Então a psicosfera. Pois é, Dudu, não tem uma coisa, mas tem outra, né? Importante a gente lembrar isso. Porque tem respeito de um lado, mas não tem respeito de outro. Tudo isso, né, é sempre muito controverso. Tem horas que acerta, tem horas que erra. Né? Então, um exemplo na Europa, por exemplo, quando teve aquele acidente com o avião da Chapecoense, e fizeram fizeram aqueles vários minutos de silêncio em vários jogos que tiveram, você não ouvia absolutamente nada no estádio. Era um silêncio, assim como se o estádio estivesse absolutamente vazio em respeito àquela grande tragédia.
como aconteceu aqui no Brasil também. Mas, ao mesmo tempo que eles têm aquele momento de prece que nós encontramos, a gente tem torcida que se agride, a gente tem ali, quando acaba a prece, o torcedor volta a ser torcedor. Então a gente tem ali alguns comportamentos que são certos, mas todos nós estamos no mesmo barco, porque depois que acaba aquele momento final e a torcida começa e o jogo começa, acabou a relação com Deus. Aí é homem contra homem. Durante o jogo, depois do jogo, aí então vem todos os palavrões, todo aquele sentimento de agressividade, então acerta de um lado, né, um no cravo e outro na ferradura, como diz o ditado, né? Então, assim, aos poucos a gente vai pegando esses bons exemplos. E todos nós precisamos de bons exemplos porque nós ainda estamos muito mal educados, né, vamos dizer assim, principalmente mal educados espiritualmente, né? Então sempre temos essas dificuldades. Deixa eu ver aqui. Tá, então vamos aqui se nós podemos fazer uma prece por nós mesmos. Deixa eu ver aqui, 3, 4. Na verdade eu vou deixar assim, pessoal, temos mais 4 questões aqui para olhar, já deu aqui o nosso horário. Então na questão 663, as preces que fazemos por nós mesmos podem modificar a natureza de nossas provas e desviar-lhes o curso? Então a gente vai fazer essa questão aqui no nosso próximo encontro. Tá? Porque então aí a gente pode analisar com cuidado. Então, não, tem mais algumas questões aqui, né? E eu confesso que também tem uma dificuldade muito grande de trabalhar com esse tema, né? De trabalhar com a prece, até porque também cada um de nós ali tem as facilidades e tem as dificuldades, né? Eu também tenho ali as minhas grandes limitações com relação à prece, né? Não prece que a gente faz aqui na sala, mas aquele momento silencioso em que você começa a conversar com Deus diante das experiências, surgem ali as tantas limitações, né? Então esse tema em especial aqui acaba sendo para mim um grande desafio também, né? Então a gente vai analisando com calma para tentar aprender o máximo possível, né? E mesmo depois de tanto ter estudado sobre isso, é aquilo que eu falei para vocês, né? É fácil a gente ter a teoria e é bastante difícil a gente ter a prática, mas aos poucos a gente vai acertando direitinho e aprendendo